amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos uma lição que hoje tem como título, é a lição de número 3, Há um tempo certo? Será que há um tempo certo? E ela consta dessa série que estamos estudando sobre o sentido da vida, analisando o livro de Eclesiastes. E confesso que tem sido um tempo maravilhoso de aprendizagem, né? Hoje estamos entrando no capítulo 3 e é um capítulo extremamente importante. Salomão vai falar sobre o tempo, como que a gente lida com o tempo, como que a gente entende esse tempo e Deus em relação a esse tempo. Tudo isso nós vamos refletir no estudo dessa lição no dia de hoje. Então, há um tempo certo? Será que há um tempo certo? Ou as coisas acontecem por um acaso? Bom, o texto base destaca o versículo 11 do capítulo 3. Mas eu gostaria de ler desde o versículo 1 até o versículo 14. E diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto o homem faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O versículo que destaca, que é o texto base, né? Deus, então, ele fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, então nós sempre ansiamos pelo futuro, pelas coisas que vão acontecer, como será o dia de amanhã. Esse senso está dentro de nós. E só temos controle dessa ansiedade quando a gente entende que nós estamos aqui neste mundo de passagem, que somos apenas forasteiros aqui nessa terra, que o nosso destino é o novo céu e a nova terra, né? Então nós aguardamos a vida eterna. E quando a gente entende essa eternidade a partir, né, do que Deus colocou no coração do homem, isso faz com que essa ansiedade ela se acalme, que a gente consegue entender melhor os propósitos de Deus para as nossas vidas, né? Mas terminando o versículo,
o autor diz assim: mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Quantos questionamentos estamos fazendo, né, nesse tempo de pandemia? Quantos projetos fizemos e não podemos realizar? Quantas coisas mudaram nesse último ano, né? Quantas vidas se perderam, quantas pessoas que o nosso Deus levou, e muitas vezes a gente fica questionando sem entender o porquê. Nós não somos capazes de entender toda a obra de Deus. É isso que Salomão está nos dizendo nesse capítulo 3, e é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. Então, qual é o objetivo da lição? Aprender a responder questões existenciais ligadas ao tempo, ligada à morte, ligada ao sofrimento e à injustiça, com confiança na soberania, no cuidado e na justiça de Deus. Então ele trabalha todas essas questões nesse capítulo 3. Então a importância da gente entender. E a introdução então à lição. A necessidade de ter que esperar o tempo certo revela a ansiedade humana diante das várias demandas e situações da vida, que podem provocar medo, dúvida ou expectativa, sobretudo nesses dias pandêmicos, né? Então, como que a gente consegue controlar essa ansiedade? Como entender os propósitos de Deus no meio dessas avalanches que estão acontecendo ao nosso redor, no planeta, no nosso país, na cidade onde a gente está, né? Afinal, há propósito e soberania de vida sobre a brevidade da vida? A vida é breve, ela dura, ela é considerada como um sopro, né, de vento. Há propósito da parte de Deus nos nossos empreendimentos, naquilo que a gente projeta, programa para fazer, sobre as nossas atitudes em relação aos outros. Como que a gente se relaciona com o próximo? Ou será que eu estou preocupado somente com a minha vida e não me importo com aqueles que vivem ao meu redor? Sobre os nossos planos, sobre as nossas escolhas que fazemos e tantas outras coisas, né, que às vezes abandonamos, deixamos pelo caminho. E o livro de Eclesiastes, ele trabalha todas essas questões. Entender este livro, estudá-lo mais profundamente, como estamos fazendo agora, irá fazer com que a gente entenda melhor o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Então, nesse estudo, nós aprenderemos a ter uma visão panorâmica e equilibrada sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, com os olhos no texto. Voltando então para o texto bíblico, né? Nós vamos estudar 3 pontos. O primeiro é confiando na soberania de Deus. Então, como que eu vou entender as circunstâncias da vida, as boas ou más? Será que Deus está no controle da história? Será que nós estamos caminhando para algum rumo? Será que esse trem ele está sobre os trilhos ou ele descarrilhou? Como será que está a nossa vida, né? E como que a gente pode lidar com essas situações que muitas vezes a gente não entende, a gente não compreende, né? Olha, quando a gente pensa na soberania de Deus, nos vem à mente o seguinte: nós não temos respostas para todas as questões, todos os questionamentos, todas as perguntas. Nós somos pequenos e somos limitados e não podemos entender a profundidade, né, da grandeza de Deus, das coisas
que Deus tem projetado, programado, enfim. Nós não vivemos de explicações. A Bíblia não é um livro que traz todas as respostas. Nós vivemos pela fé. Crendo no que a palavra diz, crendo nesse Deus poderoso e crendo que há um tempo certo para todas as coisas. Como a gente leu o capítulo 3, os primeiros versículos, ele diz debaixo do céu, né? Então, abaixo do céu há um tempo para todas as coisas. E Deus tem o controle desse tempo. Viver cada coisa da vida em seu tempo certo é viver cooperando com o tempo de Deus. Se a gente cooperar com o tempo de Deus, a vida terá sentido. Tudo será formoso, tudo será bonito no seu tempo, como diz o versículo que foi o texto dessa lição, versículo 11. Até mesmo as experiências difíceis. O fato de todas as coisas cooperarem para um fim constitui o propósito, a soberania e o controle divino. E dentre os grandes fins, Deus estabeleceu que nós sejamos conforme a imagem e semelhança do seu Filho. Como que a gente se torna imagem e semelhança do Filho de Deus? Quando a gente lê os evangelhos e analisa a vida de Jesus Cristo, o comportamento dele, como ele viveu aqui nesse mundo, a gente entende como nós devemos viver para sermos parecidos, semelhantes, sermos a imagem do Filho de Deus. Aquele que foi obediente e obediente até a morte de cruz. Aquele que se submeteu à vontade do Pai em todas as coisas, sem questionar todas as coisas, né? E quando a gente fala, né, que há um plano divino que rege a existência, cada peça ela se encaixa numa grande engrenagem. E Deus, ele controla todo esse universo, todo o planeta, toda a nossa vida. E aí nós precisamos entender a soberania de Deus. Deus, ele é soberano e sabe todas as coisas. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma hora, daqui alguns minutos, ou no dia seguinte, ou daqui um mês, eu não sei. Mas Deus, na sua soberania, sabe todas as coisas. E o que eu preciso aprender é a confiar nesta soberania. Quando estudava essa lição, preparando para esse momento, me veio à mente uma situação que a gente viveu. Os irmãos da IAP de Santa Amaro viveram bem de perto essa situação. Logo que nós fomos eleitos, né, junto com o pastor Juvenal, o pastor Fabiano, secretário regional pela primeira vez, e eu fazia parte dessa diretoria, pastor Cícero, nós tivemos a nossa primeira reunião de junta geral lá em Cosmópolis. E foi aquela reunião de planejamento para os 4 anos, o que a gente iria fazer, como que a igreja, de uma forma geral, né, todas as regionais, como que a gente caminharia, enfim. E foram escolhidos os departamentos da geral, e dentre as escolhas foi indicado o diácono Walter para ser o líder do DEMAP na geral. E eu me lembro como hoje, que foi numa quarta-feira, era o final da nossa reunião, nós estávamos reunidos lá desde segunda-feira, e eles deixaram para o final da reunião a apresentação dos departamentos com seus projetos, os planos, né, de ação. E o diácono Walter veio nessa quarta-feira e apresentou o seu projeto de trabalho para o DEMAP. E eu me lembro que
pastor amigo estava sentado ao meu lado, e nós estávamos assim, prestando muita atenção, e o Walter conseguiu captar toda a atenção do público ali presente, todo mundo admirando, né, o projeto que ele estava apresentando. E o pastor amigo fez um comentário assim: nossa, que rapaz brilhante, nossa, que projeto maravilhoso, ele vai fazer diferença no DEMAP da Igreja Adventista da Promessa de uma forma geral. Que projeto maravilhoso! E todo mundo assim encantado. Eu me lembro que quando ele terminou, o pastor Lima fez assim vários elogios, né, ao projeto, à disposição do Walter, enfim. Bom, isso foi na quarta-feira. No sábado, o Walter faleceu. E nós ficamos sem entender como todo mundo ficou deslumbrado com o projeto dele. Ele tinha muitas coisas para fazer em prol da igreja, e como, assim, de repente, ele sente dor de cabeça, não vai à igreja, e quando a Adriana volta para casa, encontra ele já sem vida. Como? Como assim? Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês devem ter questionado, né? O que aconteceu? Nós não entendemos. Bom, isso é soberania de Deus. Para nós, o Walter ainda tinha um longo caminho na sua jornada na Igreja Adventista da Promessa, desenvolvendo o seu projeto, colocando em prática tudo aquilo né, que ele tinha desenvolvido. Mas para Deus, o tempo dele estava cumprido. E eu acredito, porque a Bíblia diz assim, que nós temos um tempo de vida, um tempo determinado por Deus. Deus coloca em nossas mãos uma missão. E quando a gente cumpre essa missão, Deus nos leva. E ficamos nesse sono, né, eterno, porque nós queremos que aqueles que vão em Cristo Jesus, eles estão dormindo, né, aguardando aquele dia quando Jesus vai voltar, e aqueles que dormirem em Cristo, eles ressuscitarão e viverão eternamente, né, junto ao Pai, junto a Jesus Cristo. E eu tenho certeza absoluta que o diácono Walter está entre esses que ressuscitará, fará parte da primeira ressurreição. E aí, quando você se lembrar desse fato, dessa situação, e pensar em questionar Deus, lembre-se disso. O Walter cumpriu a missão dele. Já tinha terminado. Para nós que somos humanos e limitados, ele ainda tinha muita coisa para fazer. Mas para Deus, ele já tinha cumprido o seu propósito. Então, olha, o sábio Salomão, ele mostra que os seres humanos, eles agem livremente nos seus empreendimentos, na administração de recursos, na alegria e na dor, nos relacionamentos, nas escolhas e nas lutas. Mas tudo foi contemplado por Deus, previamente no seu plano, no tempo estabelecido por Deus. Então, há um tempo para todas as coisas, e nós precisamos apenas aprender a confiar na soberania de Deus. A segunda parte vai trabalhar a confiança na provisão de Deus. Se Deus é soberano, Ele cuida da minha vida e cuida da sua. Ele cuida dos seus filhos. E mesmo diante de situações, quando a gente olha e não entende, né, as coisas que estão acontecendo, e muitas vezes vivemos situações de desemprego, vivemos situações de dificuldades, e nós muitas vezes ficamos aflitos, ansiosos, né, pensando em como será,
Será que eu vou ter o dinheiro para pagar o aluguel? Será que eu vou ter o dinheiro para fazer as compras de mês? Será que eu terei condições de colocar o arroz e o feijão na mesa para minha família? Muitos pais de família, nesse tempo que estamos vivendo de lutas, de dificuldades, com certeza ficam ansiosos, preocupados com isso. Mas nós precisamos aprender a confiar na provisão de Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós precisamos refletir que a provisão e o cuidado eterno, quando nós praticamos o bem enquanto vivemos. Então, Jesus diz assim para a gente, olha lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, Jesus disse assim: vocês receberam de graça, então deem de graça. Olha, quando você tiver que dividir o seu pão, não tenha medo que amanhã pode ser que não tenha mais. Se você vê um irmão teu passando necessidade e você puder dividir o seu pão, divida. Não tenha medo, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Quando ele nos ensinou a orar, na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus disse aos seus discípulos e que nós devemos praticá-la, diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha, a oração não diz assim: o pão nosso do mês inteiro nos dê hoje. Nos dê a quantidade que dê para o mês inteirinho, né? E aí o mês que vem eu peço de novo. Não, a oração diz: o pão nosso de cada dia. Ou seja, a cada dia nós devemos colocar nossas necessidades diante do Senhor, e como Ele é um provedor, Ele vai prover tudo aquilo que a gente necessita. E se a gente andar então nas boas obras, como diz lá a carta do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 2, disse que esse é o propósito da graça salvadora de Cristo que nos alcançou, é que a gente ande nas boas obras. Então, quando você divide aquilo que você tem com aquele que está necessitado, Deus já está provendo outro para colocar no lugar daquele que você doou. Em segundo lugar, nós precisamos refletir na confiança, na provisão e no cuidado eterno, quando vivemos e desfrutamos da vida como um dom de Deus. Ele disse em um dos versículos ali no capítulo 3, né? Que a vida, ela é um dom de Deus. Se Deus nos dá o fôlego de vida, nós devemos agradecer a Ele todos os dias. E essa vida que Ele nos dá, nós precisamos desfrutá-la. Nós precisamos olhar a beleza da vida, tudo aquilo que Ele coloca na nossa caminhada, na nossa jornada aqui, mesmo nos momentos difíceis. O nosso olhar, ele tem que ser diferente. Então, nós precisamos ter um coração agradecido, porque nós recebemos de Deus o dom da vida. Deus nos deu esse dom. Então, viver em gratidão é uma grande resposta de louvor a Deus, enquanto desfrutamos daquilo que temos como dádiva divina. Porque aí ele vai dizer lá no versículo 13, porque comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha só, comer e beber são as necessidades primárias de todo ser humano. A gente não vive sem se alimentar, não vive sem beber a água, né? Nós precisamos. Mas Deus, além de ser algo que é necessário, Deus colocou o prazer na alimentação. Como é gostoso quando a gente
se assenta em família ao redor da mesa e desfrutamos daquela refeição que foi preparada com tanto carinho, né, com tanto amor, e é uma oportunidade que a família pode estar juntos ali, além de desfrutar do sabor dos alimentos, também da companhia daqueles que Deus colocou em nossas vidas, né? Então, o prazer de nos sentarmos à mesa, principalmente em família, como fruto também, a recompensa do nosso trabalho. E aí, Salomão vai dizer que isso é um presente de Deus. Então, quando Deus ele te dá condições de você comprar o alimento, trazer para casa, para ele ser feito, nós devemos agradecer a Deus, porque nós somos recompensados como resultado, né, da obra das nossas mãos, do trabalho que foi desenvolvido, e isso é um presente de Deus. Então, agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus que te dá saúde, te dá disposição para que você saia e possa ganhar o pão de cada dia. E aqueles que estão desempregados, vamos aprender a confiar na provisão de Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele provê tudo que a gente precisa, sem que haja necessidade, né, de nós ficarmos angustiados, deprimidos, ou se você está caminhando para isso com medo, né, de faltar o pão de cada dia na sua casa, no seu lar, descansa no Senhor. Deus é o Deus da provisão, e Ele com certeza vai abrir portas na sua vida, e Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, porque é promessa dEle. O que nós precisamos aprender é que Ele está no comando das nossas vidas, no comando da história, e Ele não nos deixa órfãos ou sós ou abandonados. Ele está conosco em todo o tempo. As lutas vêm e vão vir. Jesus nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, e nós temos vivido dias de aflições, né? Mas a palavra de Jesus é que nós tenhamos bom ânimo, ou seja, vamos olhar para a cruz, vamos olhar adiante, saber que nos aguarda um novo céu, uma nova terra, um novo lugar onde nós habitaremos em família, todos juntos com Jesus Cristo, com nosso Deus, o Pai, e seremos eternamente felizes. Nós viveremos em um mundo perfeito. Nós aguardamos esse mundo perfeito. E a terceira divisão, nós precisamos confiar na justiça de Deus. Olha, o Salomão disse assim, que o juízo de Deus, ele é certo para todos os seres humanos, tanto para os que são justos, como para os que são injustos. Ou seja, tudo será julgado, nada nosso Deus deixará passar em branco. Então nada ficará escondido ou encoberto. Tudo que for feito aqui nesta terra, um dia virá à tona, né? Então nós precisamos confiar na justiça de Deus. Se estamos sofrendo injustiça, vivemos num mundo que a injustiça ela é predominante, né? É um mundo de muita maldade, de muito egoísmo, de cada um por si, e muitas vezes, vivendo neste mundo, vivendo nesta terra, nós sofremos as injustiças, e muitas vezes ficamos insatisfeitos, choramos, ficamos tristes, mas Salomão nos lembra que toda criatura, ela foi feita do pó. Ele leva o pensamento, né, lá em Gênesis 2, lá na criação. E ele lembra que o ser humano, ele se tornou injusto e se tornou mortal por conta da sua rebelião contra Deus. Então a injustiça impera neste mundo
porque é o resultado do pecado, né? Então, a morte, ela passou a todas as pessoas e entrou neste mundo como salário do pecado. Então, vivemos num mundo de injustiça, mas temos um Deus que é justo. Temos um Deus que luta as nossas causas. Temos um Deus que vai à frente e que vai pelejar por nós. Então, não temos que nos preocupar. No seu devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo que fizeram. Está lá no versículo 17. Bom, com os olhos na vida. Então, diante de todos esses ensinamentos que Salomão nos deu, como que a gente pode aplicar a nossa vida? Olha, em todo tempo, sejamos confiantes na soberania de Deus. Não estou entendendo nada, missionária Célia. O que está acontecendo na minha vida está de perna para o alto, não estou entendendo nada, não sei como que será o dia de amanhã. Meu irmão, minha irmã, confie na soberania de Deus. Ele está cuidando de tudo. Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Ele não perdeu o controle da história. No tempo certo, no momento certo, Deus vai agir na sua vida e vai trazer à tua vida aquilo que você necessita. Então, olha, o capítulo 3 de Eclesiastes nos ajuda a conciliar as circunstâncias complicadas da vida humana com a providência de Deus, com a sua soberania, como ele dirige e governa esse mundo. Então, não tenha dúvida. Você não está entendendo? Não importa. Descansa no Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. E Ele é o soberano e Ele tem controle de todas as coisas. E a segunda aplicação, em todo tempo sejamos confiantes na provisão divina. Deus é o nosso provedor. Deus, Ele provê tudo que a gente necessita. Então, se as circunstâncias, elas não podem ser critério para definir a nossa postura. Então, voltemos nossos olhos para o tempo de Deus e confie na provisão. Ele é o Deus provisor. Então, vamos confiar nele e vamos descansar neste Deus que está à frente de todas as coisas. E aí nós somos desafiados a um compromisso. Então, qual será o nosso compromisso diante do estudo do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, né? Todos esses sábios conselhos, essas ponderações que Salomão fez, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente pudesse entender a profundeza disso. Que compromisso nós podemos assumir para realizar nessa semana que vai entrar? Primeiro, olha, escolha uma das pessoas do seu círculo de amizades que vive o luto e compartilhar uma palavra de confiança. Gente, quantas pessoas do nosso meio, né, da igreja, que estão vivenciando o luto, perda por esse vírus maligno que está dominando o nosso país, a nossa cidade, né? Então, quantas pessoas que você conhece que está vivendo um luto? Se não dá para você visitá-la, porque estamos, né, num tempo que somos aconselhados, né, a manter o distanciamento e não temos visitado uns aos outros, mas a gente pode compartilhar uma palavra de confiança pelo WhatsApp, a gente pode telefonar, conversar com a pessoa, orar junto com ela, enfim, se colocar à disposição dela, caso ela necessite de alguém para conversar, para desabafar. E aí, use esses argumentos. Nosso Deus é soberano. Ninguém morre na véspera. Ninguém vai embora antes do tempo.
A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Então, nosso Deus, ele é soberano. Se ele levou o nosso ente querido, é porque aquele ente querido cumpriu a sua missão aqui nesta terra. E nós precisamos divulgar isso. Ensinar as pessoas a descansar em Cristo. Vamos sentir falta da pessoa, vamos sentir saudades, vamos sim. Vamos chorar, porque o distanciamento, a ausência, o não poder mais ver a pessoa, conversar com ela, conviver com ela, gera esse sentimento em nossas vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos crer que o nosso Deus, ele está no controle da história e que esse tempo de separação, ele é passageiro. Porque um dia Jesus vai voltar e o novo céu e a nova terra vai ser estabelecido. E nós aí então viveremos felizes no mundo perfeito. No mundo onde não haverá mais falhas, não haverá mais dor, não haverá mais mortes, não haverá mais enfermidades, não haverá mais vírus. Nada de tudo de ruim que tem aqui neste mundo não existirá mais. Então, vamos colocar o nosso olhar, e é esse sentimento que Deus colocou no nosso coração, né? Que é o texto lá do texto base, que Ele colocou no coração do homem o sentimento da eternidade. Nós ansiamos e esperamos, aguardamos a vida eterna. E aí sim, quando a gente chegar no novo céu e na nova terra e recebemos de Deus, né, a vida eterna, não haverá nada mais de ruim que nos faça chorar ou nos entristecer. Aí viveremos eternamente felizes. Então, procure alguém que está passando por um momento agora de luto e leve uma palavra de conforto, de consolo na vida dessa pessoa. E o outro desafio é esforce-se para que a sua vida seja conforme a vontade de Deus. Lembra ali de que Paulo falou lá na carta de Romanos, que o propósito de Deus para nossas vidas é que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho? É isso aqui, viver a vontade de Deus. Então, não estou entendendo nada? Busca de Deus. Conversa com Deus. Busque a direção em tudo que você for fazer. Embora tenhamos o livre-arbítrio, mas o sábio nos ensina que a gente deve buscar a direção de Deus, porque se eu caminhar dentro dos propósitos de Deus, eu vou evitar muita dor, muito sofrimento, muitas decepções, né? Porque se eu caminhar naquilo que Deus projetou para a minha vida, com certeza as coisas darão certo, né? E aí sim, passaremos aqui por esta vida não isentos, né? De dor, de sofrimento, de angústias, como Jesus nos alertou, mas nós passaremos. E um dia chegaremos ao lar eterno. Então eu quero orar com você agora neste momento. Feche seus olhos e coloque diante do Senhor esse propósito, né? Que Ele coloque no seu coração o desejo de viver a sua vida de acordo com a vontade dEle. Que Ele nos ensine a entender que Ele é soberano e que Ele reina sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que Ele decidir sobre as nossas vidas, é isso que a gente quer, porque é o melhor. E também entendermos a provisão dEle. Não fique angustiado. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração, porque a ansiedade acaba levando à depressão. Então vamos controlar essa ansiedade, vamos colocar na mão de Deus, confiando que Ele é o Deus da provisão. Então Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai abrir as portas que você precisa, porque Ele é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, Pai querido, por esse tempo que o Senhor nos proporciona. Muito obrigada, Pai, por
compreendemos um pouco mais da tua palavra. Muito obrigada pelo teu Espírito Santo ter inspirado o teu filho Salomão lá atrás, há quantos anos atrás, a escrever esse livro e especificamente esse capítulo 3, nos ensinando a descansarmos em Ti, nos ensinando que existe um tempo certo para todas as coisas, mesmo que a gente não entenda o tempo, o momento, mas que nós possamos aprender a entender a sua soberania, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está cuidando das nossas vidas e que também, além de ser soberano, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é aquele que abre as portas sobre as nossas vidas na hora certa, no momento certo, como muitas vezes nós dizemos, né, que o Senhor, Ele nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa, no momento certo. Nos ajude então, meu Pai, a descansarmos em Ti, nos ajude a nos aquietarmos, que o nosso coração possa descansar em Ti e esperarmos, ó Pai Santo, o momento certo de todas as coisas. Pai, nós te pedimos que aqueles que estão passando por momentos difíceis, e é bem provável que muitos que estejam assistindo ou participando desse estudo, estejam vivendo momentos de angústia, de dor, de sofrimento, e nós queremos te pedir que o Senhor estenda a sua mão. Pai, onde houver, ó Pai Santo, a dor da perda, do luto, que teu Espírito Santo conforte, console este coração, Pai. Que o teu Espírito Santo seja um bálsamo em cada vida, em cada coração, ó Pai, que está vivendo nestes dias a perda, a separação de um ente querido, Pai. Meu Deus, aqueles que estão vivendo o desemprego, as dificuldades financeiras, Pai, como nós aprendemos, o Senhor é o provedor. Pai, abra as portas sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Provê, Pai Santo, para cada um a necessidade que estão vivenciando neste momento, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor continua sendo Deus, porque somos os seus filhos e sabemos que vamos passar por este tempo. Ele chegará ao fim, não há tribulação, não há tempestade que dure para sempre, e nós aguardamos, ó Pai Santo, este momento. Aqueles que estão sofrendo pela enfermidade, que o Senhor coloque a sua mão abençoadora, a sua mão de sanidade, ó Pai, libertando os corpos da dor física, Pai Santo, aliviando, meu Deus, aqueles que estão hospitalizados, meu Pai, que o Senhor possa visitá-los e estar ali, ó Pai, agindo na vida de cada um dos seus filhos, Pai. Muito obrigado por este tempo que o Senhor nos proporciona. Muito obrigada pela sua palavra, Pai, e que o Senhor possa estender a sua mão e abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo, todos aqueles que estão participando do estudo dessa lição neste momento. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. E para a próxima semana, entraremos no capítulo 4, né, do livro de Eclesiastes, e o título da lição é: 2 é melhor que 1. Bom, que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus e continue confiando na soberania de Deus e na sua provisão, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Deus os abençoe.